Aí umas coisinhas. Bom, então bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Novamente é bom ver vocês aqui na terça-feira de manhã. Olha, estamos quase no final do semestre. Vocês já se ligaram disso? Estamos na Pois é. na 13ª semana e são 20. Só que a 18ª é a avaliação global 2, a 19ª é uma devolutiva da avaliação global 2 e a 20ª semana é exame final. Mas eu tenho certeza que vocês amam o professor Klaus, vão passar direto e vão dar uma semana mais de férias para o professor Klaus, né? É isso aí. Gente, com as notas de vocês, vocês têm totais condições. É claro, eu não tenho nada contra dar exame final. Inclusive, a gente tem que preparar o exame final de qualquer maneira, tá? A gente tem que deixar preparado com antecedência. Então, não faz grandes diferenças. Mas, assim, o que faz diferença são as notas que vocês tiram. O que faz diferença é que vocês, eu vejo cada dia, cada semana, cada semestre, é a terceira disciplina que eu dou para vocês, e eu vejo que vocês estão crescendo. Eu tenho certeza que vocês vão ser grandes profissionais. Isso sim faz a diferença, tá? E o que eu puder ajudar com vocês aqui, né, essa matéria de tópicos especiais em logística é uma grande revisão, né, para a gente se relembrar, rediscutir algumas coisas. A gente já aprendeu como apresentar, né, coisas, se lembram? Quando vocês forem lá para os chefes de vocês. A gente já aprendeu até a fazer questão do ENAD, porque vocês vão ter que fazer ENAD. Aliás, o ENAD de logística da Uniandrade, ó, alto nível, gente. A nota máxima é 5. Se eu não me engano, a gente está no último ENAD de logística, não é todo ano que tem, mas no último ENAD de logística a gente tirou nota 4. Olha só, hein? Isso significa um curso que os alunos estão quase que perfeitos, né? Quase que perfeitos. Falta isto. Quem sabe vocês não são a turma que vão dar nota 5 para a gente na ENAD, hein? Isso seria muito legal. Por dois motivos, pessoal. Por dois motivos. Um é que vocês podem dizer assim: nós viemos de um curso ENAD 4 ou 5. Isso é o máximo. Isso é valorizado. E dois, que dá uma satisfação para os professores que vocês não fazem ideia. Realmente, não fazem ideia. Os professores verem os alunos tirando uma nota alta no ENAD, que é um exame nacional, né? Então, todos os cursos de logística no Brasil inteiro vão fazer a mesma prova. Então, mostra que a gente, como professor, a gente está no caminho certo, né? Isso eu acho muito, muito, muito legal, tá? Primeiro, bom, esse foi o primeiro recado, né, Vamos batalhar para tirar a maior nota possível e, de repente, nem ficar do exame final. E deixar o professor ir para tirar férias na Alemanha. Pô, bom se fosse. Olha, eu adoraria, inclusive eu tenho muitos amigos, quando eu vou para a Alemanha, eu não pago hotel, né? Sério. Eu tenho muitos amigos espalhados pela Alemanha inteira, inclusive eu tenho amigos que disputam a minha presença lá. Uma vez eu fui para o sul da Alemanha e um amigo meu em Berlim, Klaus, você não vem para cá? Tô bravo com você, Klaus. Eu realmente gostaria, mas não no inverno. Dezembro é inverno. Eu não vou para a Alemanha no inverno, me recuso. Quando a minha avó faleceu, em 1996, fevereiro de 96, era inverno. Gente, vocês não fazem ideia, peguei menos 20 graus. Eu só fui para lá para o enterro da minha avó. A gente conseguiu, eu e minha mãe, meu pai já não podia mais viajar, estava doente, tanto que meu pai faleceu um ano depois da minha avó, da mãe dele. Mas a gente conseguiu uma passagem de último instante, assim, com amigos que trabalhavam lá na Lufthansa, e de uma hora para outra a gente conseguiu a passagem, fomos lá e eles mantiveram a minha avó em câmara fria, e daí, quando a gente chegou lá, no dia seguinte de manhã, a gente chegou à noite, no dia seguinte de manhã foi enterro.
E estava neve, estava um tanto assim de neve nas ruas, lá na região do meu pai, e eu peguei menos 20 graus, gente, é horrível. E uma outra vez também em fevereiro, acho que foi 99, 2000, eu fui num congresso na Áustria, no meio dos Alpes austríacos em fevereiro. Só Nossa. eu mesmo, né? Só eu. E era um congresso em língua alemã e eu era o único que não era ou da Alemanha, ou da Áustria, ou da Suíça. Porque esses três países falam alemão, né? Liechtenstein ainda fala alemão e Luxemburgo fala alemão. Na Bélgica fala um pouco de alemão também, é um dos idiomas oficiais da Bélgica. Mas eu era o único de fora da Áustria, da Alemanha e da Suíça. Mas olha, no meio dos Alpes austríacos e no inverno foi horrível. Neve é legal de ver quando você está dentro de casa, quentinho, tá? Quando você vai na rua, escorrega, neve vira barro. É horrível, não gosto. Mas vamos lá, Ricardo. Quem sabe em julho, né? Julho é a melhor época de ir para a Europa, quentinho. Tá? E além do mais, está aumentando a pandemia na Europa, né? Está aumentando bastante. Estão fechando tudo de novo. Na Alemanha, que sempre foi um exemplo, está desabando o mundo na Alemanha. Tem menos mortes, porque agora eles já sabem como lidar com a doença. Mas tem mais casos. Está batendo o recorde de casos. E se mantiver uma taxa de mortalidade de 1%, a cada 100 infectados morre um, com o aumento do número de casos, vai obrigatoriamente aumentar o número de mortos, tá? A Itália, que estava em 50, 70 mortos por dia, já está em 200 e poucos mortos por dia de novo, tá? E daqui a pouco eles estão achando que vai atingir 500 mortos por dia, o que para a Itália é muito. Mas vamos lá. Obrigado pela força, Ricardo. Vamos lá. Pessoal, como bimestre passado, esse bimestre a gente tem um trabalho a ser feito, tá? Eu até fiz uma anotação aqui para não me esquecer. É a mesma coisa do bimestre passado. Eu dei estudo de caso, está lá no portal já. São 2 estudos de caso de custos logísticos no dia 17 de novembro e 2 estudos de caso de gestão de materiais no dia 24 de novembro, tá? O material já está lá na semana 17, os 2 primeiros estudos de caso de custos, e no dia 24, que é a 17ª semana, os 2 estudos de caso de gestão de materiais. De novo, o que vocês têm que fazer é a mesma coisa que bimestre passado, fazer uma apresentação sobre o estudo de caso. Podem trazer informações extras, mas a informação básica do trabalho, do estudo de caso, né, tem que ser transmitida na aula. E, por fim, uma questão de ENAD. E vamos ver se eu finalmente acerto uma questão que vocês fazem, né? Porque o professor Klaus aqui está meio tapado ultimamente, né? Não consegue acertar as questões de vocês, né? Mas vamos lá. Então, é o mesmo sistema lá na semana 16 e na semana 17, né? 17 de novembro e 24 de novembro. Tem aquele doc com as instruções para o trabalho, como que eu vou analisar o trabalho. É a mesma coisa que semestre passado. Eu gostaria que o Jonathan ainda representando a turma, né, Jonathan? Isso, prof. Tá, então eu gostaria que vocês se reportassem ao Jonathan quem vai pegar o quê, e daí o Jonathan, mais rapidamente possível, manda um e-mail para mim, falou? Pode ser? Professor, você Fala. tem o nome das equipes aí ou não? Poxa, eu tenho aqui no papel. Se você tiver aí, faz um sorteio aí, distribui os artigos aí para as equipes. Tá bom, vamos fazer agora já. Tá aqui, olha. Então vamos lá. A equipe 1 é Bruna, Ivan e Jonathan Secom. Tá? Eu. Tá, vamos fazer a equipe 1. Equipe 1, Bruna, Ivan
e Jonathan Secom. Vamos fazer o estudo de caso 1 no dia... Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho só, gente. Cadê o papel? Tá aqui. Estudo de caso 1. Não, peguei o papel errado aqui. Só um instante. Ah, tá aqui. Estudo de caso 1, dia 17 de novembro. Tá? Que é a 16ª semana. Pode ser? Pode ser, prof. Não tem problema, não. Tá. Eu vou ser o primeiro a apresentar, no caso. Isto. Estudo do caso 2, equipe 2, que é Jéssica Prates, o Jonathan Teles e o Nicolas. Vão pegar o estudo de caso 2, que é 17 de novembro também, 16ª semana. Já está lá no portal, tá? Já está lá no portal. Peraí, professor, vou pegar uma caneta lá para me avisar a turma depois. Tá. A equipe 3, que é Jéssica Magalhães, Douglas, a Ana e Raniele, pega um estudo de caso 3, que é dia 24 de novembro, 17ª semana. Ô, professor, eu acho que essa Ana aí foi pro EAD, viu? Não, tudo bem, sem problema. Sem problema. Qualquer coisa, não coloca o nome dela, tá? E a equipe 4, o Ricardo, Bruno e o Matheus vão ficar com o estudo de caso 4, 24 de novembro, 17ª semana. Então, ó, Jonathan Secom. Oi. Ricardo, o estudo de caso 1, que é dia 17 de novembro, 16ª semana, é a tua equipe, tá? 16ª semana, né? Isso, tá lá no portal na 16ª semana. O estudo de caso 2, também 17 de novembro, 16ª semana, é Jéssica Prates, Jonathan Teles e Nicolas. Peraí, professor. Artigo 1, que seria o meu, né? Isto. Oliver. Daí a Jéssica Prates. O Jonathan Teles. E o Nicolas. O Nicolas. É o artigo 2 da 16ª semana, né? É o estudo de caso 2. Tá? Daí Na 17ª semana, que é dia 24, o estudo de caso 3, aliás, que na verdade é estudo de caso 1 da 17ª semana, mesma coisa, tá? Mas o primeiro da 17ª semana... Como? Matheus? É que o senhor falou antes, eu tinha até marcado aqui que dia 24 de novembro era a nossa equipe. São dois dias 24 de novembro. A primeira equipe, que é a Jéssica Magalhães, o Douglas e Raniele, tá? E a segunda equipe, que é o segundo estudo de caso da 17ª semana, é o Ricardo, Bruno e Matheus. Então, na 17ª semana, o primeiro trabalho é com Jéssica Magalhães, Douglas e Raniele, e o segundo trabalho é Ricardo, Bruno e Matheus. Peraí, professor. Qual que é a primeira da equipe da 17ª semana? Jéssica Magalhães, Douglas e Raniele. Daí a Jéssica, Douglas, Raniele, estudo de casos e os... Seria o número 3, né? Ou o primeiro é a mesma coisa, É o primeiro da 17ª semana.
Eu não me lembro se está 1-2, 1-2. Eu acho que está 1-2, 1-2, viu? Mas é o primeiro da 17ª semana. Mas dessas duas equipes aqui vai ser no dia 24? Isso. São 2 equipes cada dia, que nem de mês passado. Tá? Depois eu vou reportar a equipe lá, a turma lá no grupo lá. Para ninguém Ótimo. se perder lá. Ótimo. Maravilhoso. Eu agradeço a ajuda que você dá aí 100%, Jonathan. 100%. Então, aviso os dados, vamos começar a nossa aula. Olha, a nossa aula hoje é um assunto bem interessante e, na verdade, a gente estuda esse assunto em tudo, absolutamente tudo. Qualquer tipo de negócio, você pode até estudar esse assunto na tua vida pessoal, né? Que é custos. Quando a gente fala de custos, tem uma estrutura de custos que é básica para qualquer tipo de negócio. Absolutamente qualquer tipo de negócio. Mas, em custos logísticos, tem alguns detalhes a mais que a gente pode citar, que a gente pode falar, que a gente pode estudar. Eu gostaria de lembrar, gente, que custos logísticos é uma matéria para um semestre inteiro, né? Então, a gente vai fazer um resumo do resumo aqui, para a gente tentar se relembrar ou relembrar alguma coisa. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu estava preparando a aula, né, de custos logísticos, daí eu me relembrei de 30 anos atrás, gente, porque eu fiz uma disciplina na graduação chamada Mecanização Agrícola, que a gente tem quase a mesma estrutura. É praticamente igual quando a gente trabalha custos em mecanização agrícola, é praticamente igual ao que a gente trabalha em custos de logística. Claro, tem características, algumas específicas para um lado ou para outro, mas, nossa senhora, me relembrei até do professor dando aula sobre esse assunto. Aliás, encontrei uns 2 anos atrás esse professor de novo. Assim, é um assunto bem interessante. E eu gostaria de, fora a primeira parte, que é igual para todos, a segunda parte, eu tenho notado que empresas trabalham um pouco diferente de um jeito, outras empresas trabalham de outro jeito, mas o que é importante é o raciocínio que você toma em cima. Tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Então, vamos rever um pouco de custos logísticos rapidamente aqui, lembrando que é uma disciplina, né? Pode ser uma disciplina de um semestre inteiro, então tem bastante coisa, e a gente só vai dar uma relembrada, refrescar um pouco a cabeça e tal, para vocês não esquecerem mais esse assunto. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Pode falar. Antes de iniciar, eu só queria falar, antes que eu esqueça, a Bruna ela não vai assistir, tá? Por causa que ela dobrou lá o serviço dela lá. Não, tudo bem, sem problema. Pra... O importante é que ela assista o vídeo depois e faça atividade de frequência, tá? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir? Eu tava com um probleminha de internet que eu não sei se tá boa. Tudo ótimo. 100%. Tá um pouco escuro aí, que o Matheus gosta um pouco da escuridão, né? Um pouco de morcego aí, mas tá tudo legal, Matheus. Deixa a janela fechada. Agora Ivan aparece, mas Ivan, como você é feio, Ivan. Como você... Vai um cafezinho aí. Esse professor. Oi, Ivan, dá um pouco desse café aí, Ivan. Brincadeira, Ivan. Viu, Ivan? Brincadeira. Aí, dá um pouco desse café aí. Olha, gente, só para... Não dá para te ouvir, Ivan. Não dá para te ouvir. O microfone tá desativado. Eu já passo deixar um cafezinho para vocês, hein? Aí, estamos esperando aqui. Gente, só para brincar um pouquinho, eu digo que só tem 2 homens bonitos e machos na face da Terra. Obrigado, senhor. Eu e meu filho. Só. O resto é tudo feio, não vou falar o resto, né? Brincadeira, pessoal.
Eu acho o homem tão lindo trabalhando. O Ivan já serviu o Matheus lá. Ô, Ivan, traz ele pra mim agora, Ivan. Ah, O Ivan já serviu o Matheus lá agora. Traz aí pra mim também, Ivan. Oi, não, já Ivan. manda. Pode Sinto, ligar, ó, Ivan. Pô. sinto o cheiro do cafezinho, hein? Pô, eu sempre Acho. tomo um cafezinho de manhã, sempre preparo um cafezinho de manhã, porque para aguentar vocês, não tô brincando. O senhor tá pro crime hoje, hein? Meu Deus do céu! Chega final de semana, final do ano, até o professor tá cansado. Já. Mas vamos lá, falando sério, gente. Tá tudo certo com você, Matheus? A gente tá te vendo, tá te ouvindo. Ivan, bom café para você, de verdade, viu? Você é super gente boa. Adoro o Ivan. Aliás, vocês sabem que eu adoro a turma inteira. Vou sentir Aqui, ó. falta da aula para vocês. Vai um cafezinho aí. O que é isso, Ivan? Ah, essa é minha chaleira vermelhinha. Ah, eu não estava vendo a chaleira, só estava vendo você. O que é isso, Ivan, mostrando a barriga dele? Eu não quero ver a tua barriga, Ivan. Pô. Mas vamos para a aula, poxa, eu estou tentando dar aula aqui, vocês não me deixam dar aula. Pô. Vamos lá para a aula, vamos ver se eu consigo dar aula hoje para vocês. Pô. Vamos lá. Bom, pessoal, então hoje a gente entra na 13ª semana. Eu acho que vocês já estão vendo o slide, né? Eu acho que você... acho que vocês já estão vendo o slide. Estamos na 13ª semana. Aqui no meu controle são 20, só que as 3 últimas semanas são prova e devolutiva, né? Daí mais tarde eu vou explicar tudo como que vai ser. Então hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre gestão de custos logísticos. Lembrando, gente, que isso é um assunto vasto, enorme, gigantesco. Eu só vou pincelar o básico para vocês construírem toda a imagem, né? Só uma pequena lembrança para vocês voltarem no tempo, né? Lembrando que em qualquer empresa, gente, pode falar, Jonathan, o que foi? Não, Matheus, só antes de Matheus. começar, como eu cheguei atrasado, o trabalho lá vai ser igual ao do primeiro semestre? Igualzinho, tudo igual. Modelo, Só muda o estudo de caso, tá? E eles já estão lá no portal na 16ª e na 17ª semana, tá? Ô, Matheus, depois eu mando lá no grupo, lá certinho, os nomes, os artigos de cada um, beleza? Beleza, João, obrigado. Mas o resto é tudo igual, gente. O mesmo tempo, o mesmo esquema. A única coisa que eu digo para vocês é aproveitem aquelas observações que eu fiz no primeiro bimestre para melhorar. Gente, eu quero ver vocês fazendo apresentações lindas. Quando chegar para o chefe de vocês, vocês vão ganhar uma promoção só pela apresentação que vocês fizeram. Sério mesmo, de verdade. Vamos lá. Vamos aprender mais e cada vez mais. Bom, vamos lá. Gente, qualquer empresa sempre tem gastos, né? E a gente pode ter diferentes tipos de gasto. A gente tem o custo propriamente dito, a despesa, a gente já vai ver o que é cada um desses. A gente pode ter investimento, que é uma coisa boa, né? Onde que a gente pega dinheiro próprio ou dinheiro de terceiros, banco, etc., para aumentar a nossa empresa, para melhorar a nossa empresa, para melhorar a produtividade da nossa empresa e assim por diante. E a gente também tem um gasto que a gente não quer ter nunca, né? Que é perda. Perda por obsolescência, aquele material já está velho, né? Perda por quebra, né? Perda por não conseguir fazer um trabalho, perda de estoque propriamente dito e assim por diante, né? Então, esse é um tipo de gasto que a gente não quer ter. Então, vamos a alguns conceitos básicos, né? Quando a gente fala de gasto, é qualquer desembolso, né? Dar dinheiro para fazer alguma coisa, ou promessa de desembolso, né? Quando eu assumo uma dívida, é qualquer desembolso para obter bens e serviços necessários para que minha empresa funcione no dia a dia. Então, quando eu vou pagar salário, quando eu vou pagar matéria-prima, quando eu vou pagar combustível, quando eu vou comprar um novo caminhão, quando eu vou fazer uma nova construção, né? Quando eu vou pagar água, luz,
Tudo isso são gastos. E gastos toda empresa vai ter. Só que esses gastos, eles podem ter diferentes fins. Então, por exemplo, investimento é uma aquisição de bens, é uma aquisição de ativos, que vai trazer um benefício econômico no futuro. Pode ser um futuro amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Mas um investimento, se for bem feito, ele sempre vai trazer um ganho econômico para a empresa. Por exemplo, comprei um novo caminhão. Eu vou pagar esse caminhão, né, ao longo do tempo, ou vou pagar de uma vez só, mas vai ter os custos dele, etc. Mas toda vez que meu caminhão for rodar, ele vai trazer dinheiro para mim, ele vai trazer receita para mim. Então, esse é um investimento. Já a perda ocorre de forma ocasional, inesperada e indesejada. Quer dizer, eu não queria que aquilo acontecesse, mas eu perdi alguma coisa. Um caminhão pegou fogo, bater 3 vezes na madeira, né? Teve um acidente com um caminhão, deu perda total e etc. Né? Uma deterioração anormal não prevista de um equipamento e assim por diante. É algo que eu não imaginava ter. Eu até posso colocar lá nos meus custos uma previsão de perda, mas é algo que eu nunca quero ter, né? A despesa é um gasto voluntário, necessário para a atividade, mas não tem vínculo direto com a produção. É importante para a receita. Vamos pegar o exemplo típico, né? Numa empresa de logística. Qual que é a produção da empresa de logística? Pegar meu caminhão, colocar mercadoria ali dentro e levar de um lugar para o outro. Bom, basicamente é isso, professor. Então, este é o fim, é para isso que minha empresa existe. Mas para que eu possa colocar algo no caminhão, levar de um lugar para outro, eu tenho que ter, por exemplo, o pessoal da administração, né? O pessoal lá do escritório. Ele não tem vínculo direto com a produção, que é pegar a mercadoria, colocar em um caminhão e levar de um lugar para outro. Mas, sem ele, não tem produção nenhuma, né? Vai ser muito difícil a produção existir por si mesma. No nosso caso, em logística, a produção é fazer o transporte de um lugar para outro. Isso a gente chama de despesa. Mas custo. Custo é um gasto necessário que vai direto na produção. Então, eu adquiri um caminhão. Eu coloquei combustível no caminhão, eu pago o salário do caminhoneiro, né, do motorista e do ajudante dele. Isso é o que a gente chama de custo. Tem alguns casos que a gente pode chamar, pode juntar despesa e custo em uma coisa só, em uma nomenclatura só, que daí a gente vai chamar de grandes custos, né, de custos. E daí a gente divide em custo direto e custo indireto. O custo direto seria a mesma coisa que custo aqui, nessa classificação aqui, e custo indireto seria a mesma coisa que despesa. A gente já vai ver daqui a pouco, tá? Mas então, tudo que a gente gasta dinheiro é gasto. Daí tem o investimento, a perda, a despesa ou custo indireto e o custo ou custo direto, também chamado assim. Professor, por que é importante a gente saber quais são os gastos de uma empresa? Pessoal, primeira coisa, competitividade, né? Isso a gente vai voltar lá no último slide também. Competitividade, porque se você sabe quais são os gastos da tua empresa, você pode determinar preços e daí, a partir daí, obter lucros, né? A gente tem que se lembrar que nem todos os gastos devem ser incorporados ao preço de venda, né? O que deve ser incorporado ao preço de venda? Por exemplo, o frete que a gente vai cobrar para levar tal produto de um lugar para outro. Os custos de produção e despesas de venda. Então, por exemplo, deve entrar combustível, deve entrar manutenção, deve entrar salário do motorista e do ajudante, deve entrar tributos, taxas, comissões e etc. Tudo isso deve entrar no preço de venda. E o que não deve entrar no preço de venda, tá? Que seria o frete. Por exemplo, perdas.
perdas nunca devem entrar no preço de venda, porque, em primeiro lugar, você não sabe qual vai ser a tua perda de antemão, quando você define um preço. A perda, e daí esse é o principal caso, tem algumas outras, pouquíssimas despesas não ligadas à venda, mas as perdas são as principais, elas devem ser retiradas do lucro. Por exemplo, se numa viagem você tem 10 mil quilômetros, 10 mil reais de lucro, por exemplo, né? Bom, se fosse sempre assim, mas se você tem 10 mil reais, houve um dano inesperado, bateram no teu caminhão, você bateu em alguém, vai ter que pagar o prejuízo na forma que custa 5 mil reais. Esses 5 mil reais não devem ser acrescidos ao preço que eu vou cobrar, e sim do lucro que eu vou ter naquela viagem. Lembrando que quanto maior o gasto, principalmente perda, né? Maior o preço de venda, menor o lucro e menor a competitividade. Então é muito importante a gente conhecer todos os gastos da empresa, tá? Assim, a primeira coisa que a gente trabalha, isso em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer situação. A primeira da primeira é esse custo ou despesa, né? No caso, a gente vai juntar agora, tá? Custo e despesa, a partir de agora é a mesma coisa para a gente. Esse custo, ele é variável ou é fixo? Vocês devem ter visto isso com certeza em alguma outra disciplina, né? Custo variável são aqueles custos que variam de acordo com o volume de produção. Então, é o caso matéria-prima, materiais diretos, a gente já vai ver alguns casos. E custo fixo são aqueles que não dependem do volume de mercadoria produzido em um determinado período. Por exemplo, aluguel da fábrica, ou se eu tenho as despesas para pagar a prestação do caminhão, né? O meu salário como motorista. O motorista, estando ele em viagem ou não, ele vai ganhar um salário, né? Então eu tenho que pagar de qualquer jeito. Custo variável, típico na área de logística. Combustível. Por quê? Quanto maior a distância que você percorre, mais combustível você gasta. Quanto menor a distância que você percorre, menos combustível você gasta. Se teu caminhão está parado, ele não vai gastar combustível. Custo fixo, típico na área de logística, típico, seguro do caminhão. Se teu caminhão andar, for usado 2.000 horas por ano, 3.000 horas por ano, ele vai pagar aquele mesmo seguro. Se ele ficar parado na garagem o ano inteiro, ele vai pagar aquele mesmo seguro. Então, custo variável é quanto mais você produz, mais você gasta. Custo fixo independente se você produzir bastante ou produzir pouco, você vai gastar a mesma coisa. Ainda tem os custos semivariáveis e semifixos, que daí dependem de uma série de fatores. Então, olha aqui, ó, custo variável, essa é a representação típica de custo variável. O meu caminhão, eu falei do combustível, né? Exemplo bem típico de custo variável em logística. O meu caminhão está parado, ele está aqui, olha, ele não está transportando nada, tá? Em nenhuma distância, está parado. Qual é o meu custo com combustível? 0. Agora, eu fui contratado para fazer uma viagem de 2.000 quilômetros. O meu custo de combustível vai subir lá em cima. Por isso que combustível é um custo variável, tá? Em uma empresa, normalmente, custo de água e luz, eles têm uma parte fixa e depois eles se transformam em variável. Por que uma parte fixa? Porque tem aquele consumo mínimo, né, principalmente de água. Estando ou não funcionando, você vai pagar um X de água, mas a partir do momento que você gasta além disso, você vai pagando cada vez mais, tá? Então, eles são fixos em um momento e variáveis em outro momento. Por isso a gente chama, por exemplo, a água e luz custo semi-variável, tá? Mas combustível é assim, vocês podem usar de modelo como custo variável.
Meu caminhão não está rodando nada, não vou ter nenhum custo com combustível. Meu caminhão foi contratado para uma viagem de 2.000 quilômetros, meu custo de combustível vai lá em cima. Então, quanto maior a viagem, quanto mais ele viaja, mais combustível eu vou pagar. Exemplo típico de custo variável. Professor, quando se paga comissões ou participações de lucros na empresa, entra custo variável ou custo fixo? Nossa, adorei a tua pergunta, maravilhosa, parabéns. Depende de como for aquela comissão. Se for uma comissão fixa em valor, não depende, não. Não depende. Por quê? Quanto Professor, mais o vendedor vai vender, mais ele vai ganhar. Então, é um custo variável. Pode falar. então, o Matheus perguntou aí, você acabou de falar da comissão, quanto mais vende, mais ele vai ganhar. Participação de lucro, para mim, ele é fixo, porque todo ano é uma porcentagem exata que tem que dar. Mas não. Daí, Jonathan, a gente tem que tomar cuidado, porque o lucro é variável. Então, quanto mais lucro eu tiver, maior vai ser a participação nos lucros, não em percentagem. Digamos assim, que a empresa vai dividir 10% dos lucros, isso sempre fica igual. Só que ela vai, se o lucro aumentar, vai aumentar o dinheiro que cada empregado vai ganhar. É porque ela não pode dar participação. Se ela lucrou bastante, a participação de lucro não pode ser fixa, né? Ela é fixa em porcentagem, não em valor. Se Ah, ela tá. fosse em valor, olha, independente do montante de lucro da empresa, cada funcionário vai ganhar R$1.000. Daí um custo fixo. Daí a empresa, nesse caso, nenhuma empresa faz isso, pelo menos não que eu conheça. Nesse caso, a empresa, se ela tivesse lucro menor, ela ia ter que bancar do mesmo jeito com R$1.000 para cada funcionário. Se ela tiver um lucro astronômico, ela só vai pagar R$1.000 para cada funcionário. Mas, na verdade, o que as empresas fazem é uma porcentagem. Todo ano os funcionários vão ganhar 10% dos lucros da empresa. Ela entra em custo variável, tanto o PLR, né, que é a participação de lucro, tanto o PPR, então, que é o Programa de Participação dos Resultados. Né? Eu concordo. Para mim, isso é custo variável, não é custo fixo, tá? Mas, professor, quando eu trabalhava lá na fábrica da Volvo, lá na época, não sei se isso tem ainda hoje, mas lá por ano, um funcionário ganhava 35 mil de PLR. Sério? Eu quero trabalhar na Volvo, então. Pô, gente. Nossa senhora, tá bem, hein? Essa é a ideia de empresas europeias, né? Principalmente nórdicas, como a Volvo. Mas assim, daí nesse caso, independente do lucro da Volvo, é que isso não é muito comum, tá? Eu vou te dizendo, isso não é muito comum. Ela pode fixar, cada funcionário vai ganhar X em reais, tá? Daí seria um custo fixo. Agora, todo ano ele faz um acordo. Né? Todo ano muda esse valor, Ganto. Esse ano mesmo eles fecharam em 23 mil lá na Volvo. Então ele varia, professor. Varia da produção. Então não é um custo fixo, é um custo variável, porque ela varia conforme o nível de produção, conforme o nível de lucro e assim por diante. E depende dos indicadores, sim. De cada funcionário ou de cada departamento? De cada GAP, na verdade, né? De cada grupo autônomo de produção. Muito legal isso. Então não é custo fixo, é custo variável, tá? Um custo fixo, bem tranquilo de se ver, é seguro, né? Você tem que fazer seguro. Aliás, a gente sempre brinca, eu estou na época de renovação dos meus seguros, a gente sempre brinca, né? Seguro é algo que a gente gasta para não usar, né? Por quê? Se a gente for usar seguro é que aconteceu alguma coisa de errado. Mas pelo menos se acontecer algo de errado, a gente tem uma segurança. Por isso se chama seguro. Eu tenho 10 caminhões na minha empresa. Eu vou fazer seguro para os 10. Mas em tempos de pandemia, transporte está baixo. Então, eu só vou usar 5. Outros 5 ficam na garagem.
mas eu vou continuar com o seguro deles. Que pode ser que de um instante para outro eu tenha que usar 1, 2, ou 3, ou 4, ou mesmo 5 que estão lá parados, e daí ele pode ir para a estrada, acontecer um negócio, e eu vou precisar do seguro. Então, seguro é bem típico custo fixo, sem dúvida nenhuma. Boa parte, gente, dos custos são custos variáveis, tá? Custos fixos não são muitos. E quando a gente tem o custo total, né? Custo total é a soma dos custos fixos com os custos variáveis, daí eu tenho os custos totais. Lembrando, por que está variável em cima dos fixos? Pessoal, isto daqui, esses custos fixos, eu vou ter funcionando ou não a minha fábrica. Por exemplo, aluguel da fábrica lá, ou da minha garagem, não é próprio, é aluguel. Funcionando ou não, eu tenho que pagar aluguel. Então, é um custo fixo. Então, todos os outros custos vão adicionando aos custos fixos. Por isso, a gente representa um gráfico desse jeito. Custos fixos até um ponto e os custos variáveis começam daí. Por quê? Os dois juntos formam os custos totais. Ah, mas professor, meu caminhão está parado e não está gastando combustível. Não está gastando. Mas a empresa está com um custo fixo, independente se o teu caminhão está parado ou não. Alguém quer perguntar? O nome desse gráfico. Como? O nome desse gráfico. Olha, É porque assim, no gráfico, no custo variável, ele é crescente, né? Aí no custo fixo, ele é contínuo. E aí está crescente e contínuo. Tem algum nome ou não? não. Olha, eu sempre chamei, há 30 anos, eu chamo o gráfico de custos totais. Não tem nome nenhum. É simplesmente tudo que tiver abaixo desta reta inclinada é a soma dos custos totais. É o que a gente chama de custos totais. Meu professor, nesses custos não entra a depreciação? Entra a depreciação também, a gente já vai ver daqui a pouco, já vai conversar com ela, sobre ela. Depreciação é algo muito, muito, muito importante. A depreciação, gente, tem momentos que ela é considerada custo fixo e tem momentos que ela é considerada custo variável, tá? Por quê? Porque se eu tenho um caminhão, a depreciação é dada pelo uso desse caminhão. Quanto mais eu uso, mais rápida é a depreciação. Quanto menos eu uso, mais devagar é a depreciação, né? Depreciação o caminhão vai perdendo produtividade, né? Chega um ponto que não vale mais a pena, eu tenho que comprar um caminhão novo, né? Então, é claro que a gente usa no dia a dia, na prática, a gente usa a depreciação como um custo fixo, tá? Porque, por exemplo, se eu tenho muitos caminhões, um caminhão vai rodar mais, outro caminhão vai rodar menos. Então, a depreciação pode, na prática, mudar um pouco de caminhão para caminhão. Então, para facilitar, eu vejo muitas empresas que determinam a depreciação como um custo fixo. Mas não necessariamente precisa ser um custo fixo. Pode ser um custo variável. Gente, olha que legal essas discussões. Porque eu chego numa empresa, vou ver os custos fixos e variáveis dela, eu fico pensando assim, mas isso para mim é um custo variável, ele colocou como fixo. Mas isso para mim é um custo fixo, ele colocou como variável. Por quê? Né? Então, assim, é claro que vocês têm que analisar o custo específico dentro da empresa de vocês. Como eu falei, tem alguns custos que são sempre fixos, né? Que é o caso do seguro. Alguns custos são sempre variáveis, que é o caso do combustível. Luz e água, quando você tem um mínimo gasto que você tem que pagar para a Sanepar, para a Copel, aquele mínimo é fixo, o resto é variável. Então, ele se torna um custo semi-variável ou um custo semi-fixo. Licenciamento e IPVA é custo fixo, né, professor? IPVA, ótimo! Foi o Ivan que falou, né? IPVA é um custo fixo. Parabéns, Ivan. Ótimo. Nossa, vocês me deixam cada vez mais feliz e me deixam cada vez mais inteligente,
né? Porque vocês trazem coisas importantes que eu também cresço. IPVA é um custo fixo É que nem lá a gente tem na frota dos ônibus, chega a hora de agosto a outubro, que é o vencimento do licenciamento e do IPVA, da frota inteira. Licenciamento também é um custo fixo. O IPVA tem uma característica, né? Que ele é modificado em função do valor daquele veículo, né? Sim. Só que a gente sabe que os nossos IPVA é um imposto estadual, né? A gente sabe que os nossos estados, eles não mudam muito as tabelas, né? Do valor do veículo, só de tempos em tempos, né? Então, de vez em quando, o IPVA não varia de um ano para o outro. O que pode variar no IPVA de um ano para o outro é o custo da inflação, mas não significa que ele não deixa de ser um custo fixo, tá? Lá, senhor, lá a gente roda por dia 16 mil quilômetros. Somando todos os ônibus? Por dia, por dia, tá, tipo, agora durante a pandemia, agora tá 16 mil quilômetros por dia. Mas são quantos ônibus no total? Lá são 135 da Expresso Azul e tem mais cento e pouco da Araucária, né? Então lá dá quase 250 ônibus das duas empresas lá. Só que, tipo, no caso, eu trabalho pela Expresso Azul, eu tava vendo lá, só da Expresso Azul, a gente tá rodando agora durante essa pandemia 16 mil quilômetros por dia, de segunda a sexta, né? Então, daí você tem que calcular quanto cada ônibus circula por dia, cada ônibus, daí quanto ele circula por mês e quanto ele circula por ano. Sim. Isso é muito legal, inclusive a gente vai falar isso daqui a pouco, viu? Tanto em quilômetros quanto em horas, né? Isso, custo de combustível carro por carro. Exatamente. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Olha que legal. Essas experiências que vocês me trazem me fazem crescer também, viu, pessoal? Bom, eu falei para vocês que daí a gente ainda pode classificar, são duas maneiras diferentes. Custo variável e fixo e custo direto e indireto. Lá na primeira slide que a gente viu custos e despesa, o custo direto seria a mesma coisa que custo, lá no primeiro slide. E o custo indireto seria a mesma coisa que despesa. Custo direto, a gente sempre fala que é mais fácil você medir, identificar, né? Porque é aquilo que está direto no meu produto final. Qual que é o meu produto final? O caminhão rodando, levando mercadoria de um lugar para outro. Então, tudo que está ligado ao caminhão, a esse fato de transportar, a gente chama de custo direto. Então, por exemplo, combustível é um custo direto, o IPVA é um custo direto, o salário do motorista é um custo direto, pneu é um custo direto, e assim por diante, tá? Então, é tudo que estiver ligado com a produção propriamente dita. E, no nosso caso, produção é levar a mercadoria de um lugar para outro. Agora, custo indireto, ele não necessariamente está ligado à produção. Por isso que a gente fala que é difícil reconhecer, é difícil identificar. Então, a gente chama de custo indireto de produção. O seguro da fábrica, o aluguel da fábrica, materiais diretos, a depreciação é um custo direto e assim por diante, tá? Então, o pessoal da administração, por exemplo, o salário do Ivan é um custo indireto para a empresa, né? Ivan, você não dirige ônibus, né? Não, eu trabalho na parte operacional, lá, setor de operações. Então, é um custo indireto, porque não está dentro do ônibus propriamente dito, tá? Então, a gente pode classificar, de novo, como custo direto aquilo que está no processo de produção e custo indireto que está fora do processo de produção. Gente, eu não estou dizendo que custo indireto é menos importante que custo direto. Os dois são extremamente importantes, tá? E, professor, quando a gente fala de custo logístico, como é que é? Né? Olha, se você... Essa imagem, desculpa, não ficou muito boa, mas dá para reconhecer. Custo logístico
Tem custo variável, tem custo fixo, tem custo direto e tem custo indireto. Mas tem algumas rúbricas, alguns grupos de custo que são específicos para logística. Por exemplo, alguns deles, eu vou falar de outros ainda. Custo de armazenagem, custo com processamento de pedidos, que pode ser um custo bem legal, né? Custo de estoque, custo de transporte propriamente dito e assim por diante. Então, quando eu falo de custos logísticos, eu tenho uma série grande de custos. Por exemplo, um custo muito importante dentro da logística é custo com armazenagem, né? Pode ser que a empresa de logística não tenha armazenagem nenhuma, então não é um custo que ela vai ter. Mas pode ser que a empresa de logística ela tenha armazenagem, por exemplo, centros de distribuição. Então, nesses custos, a gente considera com a área, com a instalação, equipamento, gerência, mão de obra, utilidade, sistema, e qualquer outra coisa que utilize para armazenar e executar operações com materiais ligados ao armazenamento, tá? Então, eu tenho lá o galpão, por exemplo, eu tenho pessoas que controlam a entrada e saída do material, e assim por diante. Então, esse é o chamado custo com armazenagem. Custo de transporte, né? Falar isso para vocês aqui parece até um pecado mortal da minha parte, né? Mas vocês sabem que é o maior gasto que tem numa empresa de logística, disparado o maior gasto que tem numa empresa de logística. Inclusive, por ser o maior gasto, é aí onde que a gente pode, por exemplo, ter a maior economia. E isso a gente pode fazer reengenharia de embalagem para caber mais mercadoria dentro do mesmo caminhão. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Eu vou falar até de um exemplo para vocês. E aí onde que a gente pode ter novas soluções. E uma questão muito importante para novas soluções é, por exemplo, roteirização de entrega. Então, o que eu vou fazer na roteirização de entrega? Eu vou planejar as minhas entregas do dia, por exemplo, quando eu tenho várias entregas a serem feitas, e hoje, em tempos de pandemia, isso está ficando cada vez mais comum, eu vou roteirizar para dar a maior economia no uso do meu caminhão, do meu carro, da minha moto e assim por diante. Então, eu vou colocar todos os meus clientes do dia, por exemplo, que vão receber mercadoria, eu vou colocar todos os meus clientes do dia no mapa e vou colocar assim, ó, primeiro a entrega é o que está mais perto, daí o que está mais perto desse primeiro, o que está mais perto do segundo, o que está mais perto do terceiro, e assim por diante, tá? A roteirização, gente, é muito importante, eu vou dizer para vocês. Eu sou fã número 1 da roteirização. Eu sou tão fã da roteirização que eu uso na minha vida pessoal. Então, quando eu preciso ir em certos lugares, eu tenho que colocar tudo isso no mesmo dia e fazer uma sequência lógica. Eu vou em um lugar, depois eu vou em outro, depois eu vou em outro, que me permita uma economia de combustível e economia de tempo, tá? Isto é extremamente importante. E hoje a gente tem uma ferramenta matemática operacional que ela... pessoal, quem está com o microfone aberto, será que pode fechar o microfone, por favor? Hoje a gente tem uma ferramenta que é extremamente importante para a roteirização, em qualquer caso, que é a pesquisa operacional, tá? Eu sugiro para vocês que estudem pesquisa operacional, que ela é muito importante para fazer, ajuda muito na roteirização. Por exemplo, empresas de coleta de lixo, o Correio usa pesquisa operacional para roteirização dos seus carteiros, e outras empresas usam a pesquisa operacional. Sinergias de distribuição, intermodalidade, né, diferentes modais e assim por diante. E a gente pode identificar
que nem o Ivan falou ali, olha, custo de transporte, a gente pode identificar por fornecedor, por cliente, por modal, por transportador, por produto, por canal, ou que nem o Ivan falou, por ônibus. Então, a gente vai calcular o custo de transporte por ônibus. Esse seria o nosso centro de gastos, tá? Cada ônibus, cada caminhão é um centro de gastos. Cada cliente é um centro de gastos. Cada modal, se a nossa empresa usa vários modais, é um centro de gasto. Cada produto que a gente transporta pode ser um centro de gastos. E daí a gente vai calcular os custos de transporte para cada um desses centros de gastos. Olha, gente, tem algo que na logística está se falando muito ultimamente, mas não se dava muito bola para isso, que é o custo de embalagem, tá? O custo da embalagem é função de várias coisas diferentes, né? A embalagem, ela provê proteção ao meu produto, para que ele não quebre, não se espalhe. Ela faz a unitização, né? Que ela separa por unidades. Na embalagem está a comunicação, o que é aquele produto, as características, cuidados com aquele produto, tá? Hoje, a gente já trabalha muito a embalagem em função do transporte, em função da logística, para fazer uma otimização cúbica no container ou no caminhão. E eu vou dar um exemplo para vocês. A maior rede de supermercados do mundo é o Walmart, tá? Ela existe no mundo inteiro, não é tão intensa no Brasil, mas existe aqui no Brasil bastante. A Walmart, ela é tão grande, tão grande, tão grande no mundo inteiro, que ela tem contato direto com o fabricante, né? Ela compra direto do fabricante. E a Walmart, ela dá muita atenção a essa parte de logística, tanto do ponto de vista de gasto, quanto do ponto de vista ambiental, porque quanto mais caminhão ela usa, mais gás de efeito de estufa ela está mandando para a atmosfera, né? Mais poluição ela está fazendo. Então, ela quer matar dois coelhos com uma cajadada só. Diminuir gasto, de transporte e diminuir o impacto que ela causa no ambiente, na qualidade do ar, tá? Então, eu me lembro de um caso bem famoso, tinha um produto lá, que o pessoal da Walmart, ele estudou a embalagem do produto, a forma da embalagem do produto. E daí ele sugeriu, entre aspas, sugeriu não, né? Ele mandou o fornecedor, o fabricante, mudar a embalagem. Por quê? Aquela forma anterior não permitia que os produtos, ao serem colocados no caminhão para transporte, eles ficassem bem juntos. Sempre sobrava espaços. E daí eles não conseguiam otimizar o caminhão, o volume de transporte do caminhão. Eles estudaram mudar a embalagem, não mudar o produto dentro da embalagem, só mudar a embalagem, de tal maneira que os produtos, as embalagens se encaixassem melhor dentro do caminhão, e daí ele poderia transportar mais produtos por caminhão. Então, digamos assim, o impacto ambiental causado no transporte daquele produto, se eu pegar por produto, diminuiu bastante, porque era o mesmo caminhão. Eu não preciso usar dois caminhões, um caminhão maior, nada, é o mesmo caminhão que vai transportar mais produto. E o custo abaixou bastante. Então, ele matou, o Walmart matou dois coelhos com uma cajadada só pensando na embalagem. Então, hoje a gente fala que a embalagem deve ser projetada em função de toda a cadeia. Não é só o fabricante, eu quero uma embalagem desse jeito, né? Ou só pensando no cliente. Eu tenho que pensar no transporte, no cliente, na proteção, na unitização, na comunicação, etc, etc, etc. Então, se a empresa de logística for trabalhar o projeto e a fabricação, são custos a mais. Ou a aquisição da embalagem, tá? Professor, eu não tenho nada a ver com a embalagem. Nada a ver com a embalagem. Isso é coisa da empresa lá que me contratou.
Bom, mas vocês podem sugerir uma mudança de embalagens para aumentar a eficiência do transporte, né? Também tem alguns casos que a embalagem pesa muito. Então, não necessariamente vai dar o limite de volume do caminhão, mas pode dar o limite de peso do caminhão. Daí eu tenho que diminuir o número de produtos que eu vou levar por caminhão, por mais que tenha espaço, por causa do peso da embalagem. Gente, um outro custo é o custo de processamento de pedidos, né? TI, tecnologia da informação, que eu preciso para o sistema, processamento de pedidos, informação, transmissão de dados, comunicação e tudo mais. Hoje está ficando cada vez mais fácil com sistemas que vão direto, inclusive, ao meu cliente. Então, o cliente não precisa mais mandar um fax, ligar, mandar uma carta, sei lá o que, né? Vontade até de rir, né? Hoje ele pode fazer tudo via sistema. Então está ficando cada vez mais rápido, com menos chance de erro, e a programação fica mais fácil de ser feita. Esse é um tipo de custo que a gente tem que tomar cuidado também. E agora, tem um custo que eu quero que vocês prestem atenção. Normalmente não se fala desse custo, mas é um custo extremamente importante, extremamente importante. Custo associado ao nível de serviço, que é o padrão a ser atingido no serviço ao cliente. E se não tiver na empresa que vocês trabalham, na empresa de vocês, comecem a pensar nisso. Qual que é o problema desse custo? Ele é difícil de ser medido, né? O Lambert e colaboradores falaram em 1998. Custo associado ao nível de serviço é o valor presente em todas as contribuições futuras ao lucro não realizadas devido à perda de clientes por falta de mercadoria, longo prazo de entrega ou outras falhas no serviço, tá? Digamos assim, vocês têm um cliente. Vamos pegar o exemplo do Ivan. O Ivan hoje é meu Cristo, né, Ivan? Vamos pegar o exemplo do Ivan, né? A empresa do Ivan produz um ótimo serviço. Os ônibus estão sempre limpinhos, sempre no horário, não tem problema nenhum. O pessoal vai ficar confiante na empresa, né? Então eu sei que se eu for no meu ponto de ônibus aqui perto de casa, naquele horário vai passar o ônibus da empresa do Ivan, né? Ótimo, sempre vou no mesmo horário, etc. Confio na empresa, não tenho problema nenhum. Eu vou continuar usando os serviços da empresa de ônibus do Ivan. Mas aqui, de um lado, tem uma empresa de ônibus que passa, do outro lado, tem outra empresa de ônibus que passa, tá? As duas vão me levar mais ou menos no mesmo lugar. A empresa do Ivan está sempre atrasada. Meu Deus do céu! Os ônibus estão sempre sujos. Sabe o quê? Eu vou pegar do outro lado ali. É melhor. Nunca atrasa. Os ônibus estão limpos. O preço é o mesmo, né? De todas. Mas assim por diante. Então, o que aconteceu? A empresa do Ivan perdeu um cliente. A outra empresa ganhou um cliente. Isto é custo associado ao nível de serviço. Eu ofereci um serviço bom ao meu cliente, ele vai continuar. Eu ofereci um serviço ruim, eu vou perder aquele cliente. Então, eu deixo de ter a médio e longo prazo aquela receita. Eu vou ter que repor aquilo de algum jeito. Ou vai ser um prejuízo, um custo associado ao nível de serviço. O que a gente tem que considerar? Entrega certa do item certo, na condição certa, na hora certa, qualidade da informação, tempo de atendimento, acurácia do pedido, movimentação, qualidade do contato pessoal. Eu fui lá conversar com o Ivan me xingou de tudo que é nome, não sei o quê. Não vou mais trabalhar com o Ivan. É óbvio que eu não vou mais trabalhar com o Ivan. Né? Então, assim, tudo isso é importante. Esses dias eu peguei
uma mercadoria no meu cartão de crédito, né, naquele serviço de pontos, e quando eu peguei a mercadoria, isso foi, acho que, poxa, isso foi no começo agora de outubro, 9 e 10 de outubro, eles deram como prazo de entrega 19 de novembro. Bom, tudo bem, sem problema, eu peguei de graça lá em troca dos meus pontos, era uma coisa que eu preciso só em janeiro, fevereiro, por aí, tudo bem, sem problema. Mas, ótimo, maravilhoso. Dali, no dia seguinte, chega um e-mail para mim, ó, qualidade no contato pessoal, qualidade da informação, chega um e-mail. Ó, tá marcado para 9 de novembro. Dali mais 2, 3 dias, um novo e-mail, marcado para em torno de 30, 31 de outubro. Ótimo, maravilhoso. De repente, 2 dias depois, bate a campainha, tá lá o meu produto. Ele chegou quase um mês antes do que estava prometido. Isso é maravilhoso. Significa que a empresa se preocupa. O que? Aquela empresa vai ter a minha preferência. Eu vou continuar trabalhando com eles ao longo do tempo. Então, a minha empresa vai ter lucro assegurado ao longo do tempo. Agora, não faz nada certo? Eu vou trabalhar com aquela empresa? Não. Então, ela vai perder lucro que ela teria ao longo do tempo. Isso é custo associado ao nível de serviço. Tem custo de manutenção do inventário, que é principalmente estoque, né? Custo de capital, seguro, imposto, riscos, obsolescência, avaria dos estoques. Se você tem estoque, se você tem armazenagem, isso é um custo importante na logística, mas a gente sempre tenta formar estoques menores e diminuir esses custos. Aquele caso do just in time, por exemplo, não ter estoque e sempre trazer do fornecedor, Esse é um custo que a gente quer diminuir o máximo possível, de preferência zerar. Zerar não vai, porque a gente sempre precisa ter pelo menos um canal de comunicação, tecnologia da informação, isso tem um custo, mas ter o menos possível de material em estoque na minha empresa e trabalhar mais com logística. Gente, os custos logísticos em qualquer empresa podem variar de 5% a 35% das vendas. Quer dizer, poxa vida, é um custo que a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou falando de empresa de logística, eu estou falando da logística em qualquer empresa. E dentro desses custos logísticos, a movimentação, estocagem e processamento de pedidos é 2/3 dos custos logísticos. Movimentação, a gente fala o transporte propriamente dito, tá? Nossa, professor, quanta equação, quanta coisa! Aqui eu me lembrei muito das minhas aulas lá de mecanização, quando a gente trabalhava custo fixo e custo variável das nossas máquinas, né? Eu só quero dar a título de exemplo para vocês, tá? Eu nunca cobro equação na prova, né? Eu sempre dou a equação, vocês fizeram matemática financeira comigo, sabem disso. Eu dou a equação e daí vocês calculam. Então, mas isso é mais a título de informação do que qualquer outra coisa, né? Eu tenho, por exemplo, um caminhão, um veículo de carga. Este caminhão, ele vai ter tanto custo fixo quanto custos variáveis, que a gente já falou há pouquinho. Custo fixo é aquele custo ao longo do tempo e custo variável é aquele custo que varia ao longo do tempo, tá? Quanto mais eu uso, maior vai ser aquele custo. Por exemplo, no custo fixo de um caminhão, tem os juros que eu tenho que pagar para aquele caminhão. Então, é valor de aquisição vezes a taxa anual de juros, vezes o fator que corrige o valor do caminhão em virtude da depreciação. Que a gente ainda vai calcular a depreciação, mas aqui no custo de juros a gente já calcula. Sobre HF.
HF é hora efetiva de trabalho, total de horas efetivas de trabalho ao ano. Professor, Fale. sumiu o slide. Sumiu o slide, gente? Desculpa. Eu não estou vendo. Desculpa. Vou voltar aqui. Desculpa. É bom que vocês falem, tá? Porque eu só estou vendo o slide na minha frente. Não estou vendo vocês. Eu imaginei que só eu que não estava vendo, que eu estou vendo pelo celular. Ah, mas não era só você não, Jéssica. Agora vocês estão vendo? Sim, professor. Tá, desculpa, pessoal, mil desculpas. Aconteceu alguma coisa assim. Aqui, eu sempre falo, tecnologia é bom quando funciona, né? Então, eu tenho um caminhão, ou no caso de um ônibus lá da empresa do Ivan. Eu tenho, de novo, gente, isso é mais informação do que formação. Eu queria deixar claro que essas equações variam de empresa para empresa. Pode falar. Professor, eu vou ter que dar uma saída aqui, tá bom? Não tem problema, nem esquenta com isso, depois vê o resto da aula, tá? Lá na gravação. Tá bom. Pessoal, daí Então, eu falo para você daí no grupo, tá bom? Do trabalho do professor Klaus, daí. Beleza? muito obrigado, Jonathan. Obrigado mesmo. Tá? Abraço, pessoal. Valeu. Bom fim da aula aí. Um abraço, boa semana. Pessoal, então, tem de empresa para empresa, esses cálculos variam, tá? As equações podem variar, nada disso é 100% assim. Vocês escolhem como que vão fazer. Então, eu vou dar uma sugestão aqui. Por exemplo, calcular alguns custos fixos do meu caminhão. Um custo fixo é os juros que eu tenho que pagar daquele caminhão, né? Então, é valor de aquisição, por exemplo, $90.000, vezes taxa de juros, por exemplo, 12% ao ano, isso pode variar de um lugar para outro, vezes a depreciação. Aqui a gente colocou 0,6, sobre número de horas de trabalho por ano. Este número de horas, ele já conta número de horas em movimento e número de horas parado. Porque no caso da logística, a gente tem que considerar que parado ele gasta dinheiro também, tá? Então, como que a gente pode fazer esse número de horas? Como calcula? A vida útil total, por exemplo, um caminhão tem vida útil de 20.000 horas de trabalho sobre o tempo máximo de uso em anos, por exemplo, 10 anos. 20.000 horas divididas por 10 anos dá 2.000 horas por ano. E a gente coloca aqui 2.000, a gente calcula quanto a gente vai pagar ou deve pagar em função do trabalho dele, a gente deve pagar de juros, tá? Tem o seguro, né, que normalmente seguro é o seguro anual, que é o valor da aquisição vezes 0,05, sobre HF, que é o número efetivo de horas de trabalho por ano, tá? Tem o imposto. Por que a gente está fazendo tudo em número de horas? Por quê? Porque quanto mais eu uso o meu caminhão, mais eu diluo esse custo. Ele é um custo fixo. Eu tenho que pagar o seguro anual, que é o valor da aquisição vezes 0,05, 5%, né, do valor da aquisição por ano. Só que quanto mais eu uso o caminhão, mais retorno financeiro ele me dá. Então, por hora, o caminhão vai custando cada vez mais barato. Por isso que a gente tem, caminhão parado na garagem é ruim. Ônibus parado na garagem é ruim. A mesma coisa com o imposto. A gente pega o valor de aquisição vezes a porcentagem do imposto, né, 5%, sobre o número efetivo de horas trabalhadas. Depreciação é a mesma coisa. Depreciação é o valor de aquisição menos o valor residual da aquisição, né, que é o valor da aquisição vezes 0,20, sobre H, que é vida econômica expressa em horas efetivas, esse número total de horas. Então, com isso a gente vai ter a depreciação. A depreciação é realmente muito fixo, tá? É muito fixo a depreciação. E daí a gente também tem os custos variáveis, né? Por exemplo, o custo combustível, CCB.
Custo de combustível tem uma fórmula que muitas empresas usam, por exemplo, a 0,121, que é uma constante, que é um número que a gente não muda, para estimar o consumo para motores a diesel, vezes potência bruta, né? Por exemplo, 340 cavalos, vezes P, que é o preço do litro do diesel. Quanto maior a potência, mais combustível ele vai gastar, tá? Daí eu tenho o preço do combustível, gasto com combustível. A mesma coisa com graxas e lubrificantes, né? 0,20 vezes o preço do combustível, né? Que a gente leva em consideração que com graxas e lubrificantes a gente sempre vai gastar uma parcela do equivalente em combustível. Manutenção e consertos, né? Custo com conserto, que é o valor da aquisição, que a gente já viu aqui no slide anterior, tá? Sobre T, que é o tempo de vida útil em anos, vezes HV. HV é a hora efetiva de viagem. Por que hora efetiva de viagem? Por que a gente não usa hora efetiva de trabalho por ano, que é vida útil sobre o número de anos que aquele caminhão vai rodar? Porque vocês sabem que em toda viagem tem um momento que a gente fica parado e um momento que a gente fica andando. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, ele colocou que a cada 4 horas de hora efetiva de trabalho, eu fico 1 hora parado e 3 horas viajando. Com isso, eu calculo aqui, ó, TE sobre TV mais TE. TE é o tempo de espera, TV é o tempo de viagem propriamente dito, rodando, né? Vezes o HF, então 2.000 vezes 1 menos 1 sobre 1 mais 3, 1 sobre 4, né, dá 0,25. Então, 1 menos 0,25 dá 0,75 vezes 2.000 dá 1.500. Então, daqueles 2.000 horas que o caminhão deveria rodar por ano, ele efetivamente vai rodar 1.500 e vai ficar parado. Esperar ele ser carregado, esperar ele ser descarregado, o tempo que ele fica num posto de combustíveis e assim por diante, ele vai ficar 500 horas parado e 1.500 horas andando. Com isso, daí eu calculo o custo de conserto. Custo de pneu, né? Custo de pneu nossa, essa fórmula é complicada. B sobre T mais vezes HV, que é esse que está rodando, né? É o tempo que está rodando, mais T maiúsculo, mais B, T vezes HV menos N, sobre N vezes T vezes HV. Calma, gente. HV a gente já calculou aqui. É o tempo que ele efetivamente está rodando, né? Então, a gente vai colocar aqui e aqui. B é o correspondente a 50% do custo de substituição de um jogo de pneus. E T é o custo de substituição de um jogo de pneus. N é vida útil dos pneus em horas de viagem. Por exemplo, um pneu aguenta 10.000 horas ou mais. E assim por diante. Daí a gente calcula o custo de pneu. Tem o custo de mão de obra, né, que é um custo variável também. Quanto mais eu rodo, mais mão de obra eu gasto. 12 vezes o salário do motorista, do ajudante, se tiver. 1 mais S, que é S são os encargos sociais, sobre HF, né, que é a hora total de trabalho. Professor, mas por que a gente não coloca aqui no curso pessoal HV, que é a hora efetivamente rodada? Não, porque quando o motorista está esperando para o caminhão ser abastecido, né, colocar a mercadoria, depois retirar a mercadoria, descarregar a mercadoria do caminhão, você também está pagando salário. Então, a gente pega o número de horas totais e não só o número de horas rodadas. Tá? 12 é porque é o número de meses que eu tenho que pagar o salário. E assim por diante. Também tem o custo de administração, que a gente chama de custo indireto, né? A gente pode calcular, por exemplo,
o custo de administração é igual a CD vezes K, né? Onde que o CD é o custo direto, representa a soma de todos os custos de maquinário e de pessoal usado na administração, e K é um coeficiente de administração, 10%, que a gente coloca, que é para pagar outras despesas. E assim por diante. Gente, isso daí, gente, é só nossa, já são 10h30, é só um exemplo. Eu já vi isso ser calculado de maneiras diferentes dentro de cada empresa. O que eu quero levar para vocês com isso agora? É que não se esqueçam que a gente tem diferentes custos que podem ser variáveis ou fixos, diretos ou indiretos, que fazem parte dos meus custos totais da empresa. E eu tenho que calcular todos eles. No caso de logística, mais importante ainda, em função do número de horas que eu vou utilizar, ou quilometragem, se eu quiser, normalmente a gente faz por número de horas, que eu vou utilizar aqueles meios, aqueles modais de transporte, tá? Pode ser caminhão, pode ser ônibus, pode ser carro, trem, navio e assim por diante. A gente consegue, professor, fazer com carro utilitário essas contas, hein? Claro, tudo, absolutamente. A mesma coisa que você faz por um caminhão, a mesma coisa. Não precisa ser estas equações. Essas equações, um grupo de empresas usa, outro grupo de empresas pode usar outras equações. Mas a gente tem que calcular as mesmas coisas, tá? Inclusive tem alguns utilitários que usam diesel também, né? Não muda nem isso. É claro que os custos vão ser menores, porque pneu é mais barato, né, para um utilitário, uma SUV, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido, né? Pneu é mais barato, vai gastar menos diesel por quilômetro rodado ou por hora rodada, e assim por diante. Mas o salário do motorista, por exemplo, é o mesmo, né? Algumas coisas podem ficar o mesmo. Seguro vai ser mais barato, porque o seguro é muito em função do valor da aquisição. A depreciação vai sair mais barato, com certeza, porque o valor da aquisição é mais barato. Os impostos vão sair mais baratos. Então, por isso mesmo, algumas empresas de logística pegam algumas vezes uns utilitários, carros menores para fazer o mesmo serviço, porque não tem muito o que distribuir, o volume não é muito grande, então não precisa de um caminhão. Gente, eu falei para vocês, não dá para ver tudo, a gente só está fazendo uma grande revisão, uma rediscussão. Eu adoro dar aula para essa turma, que vocês sempre trazem alguma coisa legal, perguntas, observações, experiências anteriores, né? Mas vocês têm que se lembrar que a gestão de custos logísticos é extremamente importante para a competitividade, tá? A gente tem que ter um serviço logístico adequado com custos mais baixos. Isso vai fazer com que eu tenha maior fidelidade do meu cliente. Ele fique mais tempo comigo e daí eu possa ter mais receitas ao longo do tempo com ele, tá? Gente do céu, como o professor Klaus fala, né? As nossas aulas são mais longas do que deveriam ser, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida que eu saiba responder? Ô, professor, Gnei, aí você fez por hora, mas não poderia ser por quilômetro? Pode ser por quilômetro, pode ser por a unidade que você usa, pode variar. Por isso eu falei ali, gente, aquelas equações não são fixas, tá? Aquelas equações são uma ideia para a gente ver como vai ser o cálculo. Gente, uma coisa que eu sempre falo, não sigam receitinha. Se vocês seguirem receitinha, vocês estão fadados ao fracasso.
pensem na empresa de vocês. Pensem nas condições de vocês. O que eu tenho que colocar lá no meu cálculo? Algumas coisas eu não preciso colocar lá no meu cálculo, tá? Que eu mostrei que eu não preciso colocar no caso da minha empresa, tá? Então eu não faço. Mas raciocinem, o melhor profissional é aquele que pensa. Aquele que segue a receitinha não é um bom profissional, não é um profissional que vai ter futuro, que vai crescer ao longo do tempo. Tá certo? Sempre raciocínio. Bruno, pode fazer por quilômetro, sim. Claro que você tem que adaptar todos os cálculos em função de quilometragem, tá? Daí, tem muita empresa que faz na área de logística por quilômetro, porque é mais fácil calcular o custo por cliente, que vai passar por cliente. Então, já outras empresas fazem por hora rodada. Por quê? Sempre vai ter o mesmo roteiro, sempre vai ter a mesma condição, etc. Pode fazer por hora rodada. Mas pode fazer por quilômetro, sim. Tem muita empresa que faz por quilômetro. Né? Ivan, vocês calculam tudo por quilômetro, por carro e por quilômetro, é isso, Ivan? Sim. Por carro e por quilômetro, os dois cálculos. Lá tem, tipo, daí, tipo, tem por categoria, tipo, tem as linhas, tem, tipo, comum, tem os troncal, tem o verticulado, tem o ligeirinho, tipo, por padrão de linha também, daí. Tipo, porque são carros diferentes, né? São veículos diferentes, que daí tem outros tipos de custo. Você não pode... ônibus que tem catraca, que tem cobrador, então você tem dois custos, que é o motorista e o cobrador, né? Então são cálculos diferentes, o ligeirinho, o verticulado, já não tem, então é só motorista, então um cálculo diferente, né? Que você tem que fazer, né? Exatamente. No caso do biarticulado, por exemplo, que tem estações tubo, o cobrador está na estação tubo, mas isso dilui bastante. Se eu fosse ter um cobrador por ônibus, dentro do ônibus, seria muito mais caro do que ter um cobrador por estação tubo. Além do mais que o tempo de entrada e saída do ônibus é muito mais rápido, né? Muito. Então, o ônibus não perde muito tempo parado. Ele roda mais e a uma velocidade maior. Tem que tipo lembrar... assim, eu tenho um ônibus lá que ele chega da manhã, lá 1h40 da manhã, quando é 3h30, já tá saindo de volta. O cara nem esfriou o motor, já tá saindo de novo. Isso é aproveitar, que eu falei para vocês. Sim. Veículo parado é um custo, porque eu estou pagando os custos. É um custo-benefício parado, que você vai ter retorno, né? Exatamente. Então, eu continuo pagando seguro, o IPVA, a depreciação, eu continuo pagando tudo isso daí. Então, quanto mais eu ando, mais eu vou diluir o custo, por exemplo, do seguro por quilômetro rodado ou por hora utilizado. E assim por diante. Aqui no transporte, tipo assim, a vida útil de um ônibus são 10 anos. São 10 anos, aí lógico, de cada, tipo assim, os ônibus novos, de cada 6 meses, eles passam por vistoria, que é feito tudo, né? Aí, conforme vai envelhecendo, vai diminuindo esse tempo. Aí tem carro aí que de cada 2 meses está passando por vistoria, que é feita a revisão inteirinha no carro, né? Que a exigência, tudo. E daí o custo é maior. É um custo maior. A mesma coisa, gente, vocês já ouviram falar em indústria, a famosa parada? Algumas vezes a indústria, ela para totalmente para fazer manutenção. Quando a indústria é nova e os equipamentos são novos, ela para a cada 3 anos. À medida que a indústria vai envelhecendo, os equipamentos que vão envelhecendo, ele para todo ano. Então, eu, por exemplo, trabalhei durante muito tempo como consultor numa indústria em Araucária, e a indústria era tão velha que eles chegavam a parar 2 meses por ano, só para fazer a manutenção. E quanto mais velha ficava a indústria, mais eles gastavam em cada manutenção. Isso ficou tão insuportável que hoje a indústria já fechou. Aliás, ela fechou esse ano, no comecinho do ano, tá? Hoje a indústria fechou, porque
não valia mais a pena nada. Ela teria que colocar tudo abaixo, literalmente, inclusive a construção gigantesca, e construir tudo de novo. Não era só trocar mais equipamento. A própria construção já estava defasada, tá? Então, isso é a depreciação. Quanto mais velho fica o ônibus, mais vezes ele vai ter que parar para manutenção e cada vez mais ele vai gastar em cada manutenção. Isso é um custo muito grande, tá? Sim. E é um custo variável, não é custo fixo, tá? Aliás, gente, as primeiras manutenções a gente pode até pensar em custo fixo. Ó, tem que trocar o óleo, ó, tem que trocar isso, ó, tem que trocar aquilo. Mas a partir de um certo ponto não vai ser mais custo fixo, vai ser sempre custo variável, tá? Pessoal, é isso então, né? Eu agradeço a presença de vocês, sempre fico muito feliz em dar aula para vocês, muito contente e muito realizado como professor para dar aula para vocês. Vocês são muito bons, vale a pena. Pessoal, pegue 5 minutos para entrar na atividade de frequência e garantir a presença de vocês na aula de hoje, para ninguém ter falta. Veja o material complementar, lá o artigo que eu coloquei, e já comecem a se preparar para a nossa apresentação nos dias 17 e 24 de novembro. Tá bom, pessoal? Até lá, até a próxima aula. Tchau, tchau. Então, agora vamos ficar sem. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, professor. Até a próxima. É.